Wrath of Man, PRT, Um Homem Furioso 4, Abra e Infiltrado 5, é um filme britano-estadunidense de 2021, dos gêneros ação e suspense, roteirizado e dirigido por Guy Ritchie, baseado no filme francês de 2004 Le Convoyeur, dirigido por Nicolas Boukrieff. Elenco: Jason Statham como Patrick Hughes e Hargraves, Holt McCallany como Alden Bullet Blair, Roxy Williams como Hollow Bob Martin, Josh Hartnett como Boy Sweat Dave Hanson, Jeffrey Donovan como Jackson, Scott Eastwood como Jean, Lais Alonso como Carlos, Andy Garcia como Agente King, Raul Castilho como Sam, Diobi Oparei como Brad, Ed Marsan como Terry, Post Malone como Ladrão, Niamh Algar como Dana Curtis, Chris Haley como Tim. Lançamento: o filme foi lançado internacionalmente em diversos países, a partir de 22 de abril de 2021, incluindo Rússia e Austrália. 6 e posteriormente, foi lançado nos Estados Unidos em 7 de maio de 2021. 7 O filme estava originalmente agendado para lançamento nos Estados Unidos em 15 de janeiro de 2021. 8, mas foi adiado devido à pandemia de Covid-19. Posteriormente, foi reagendado para 23 de abril de 2021 antes de ser adiado para 2 semanas depois. 9 e 10 O filme foi lançado em Portugal em 20 de maio de 2021, 4 e no Brasil, em 26 de agosto de 2021, 5 e no Reino Unido. O filme seria originalmente lançado pelo braço britânico da Lionsgate. No entanto, o filme foi finalmente lançado diretamente para streaming como Amazon Original no Prime Video em 10 de dezembro de 2021. 11. Recepção. Bilheteria. Wrath of Man arrecadou 27,5 milhões de dólares nos Estados Unidos e Canadá, e 76,5 milhões de dólares internacionalmente, totalizando 104 milhões de dólares no mundo. 2 e 3. Resposta da crítica. No site agregador de críticas Rotten Tomatoes, 67% das 259 resenhas dos críticos são positivas, com uma classificação média de 6,3/10. O consenso do site diz, lutando apenas o suficiente em seu enredo tênue, Wrath of Man vê Guy Ritchie e Jason Statham se reunirem para um passeio divertido e cheio de ação. 12 O Metacritic, que usa uma média ponderada, atribuiu ao filme uma pontuação de 57 em 100, baseado em 38 críticos, indicando críticas mistas ou médias. 13 O público consultado pelo Cinema Score deu ao filme uma nota média de A em uma escala de A mais a F, enquanto o Post Track relatou que 77% do público deram uma pontuação positiva, com 57% dizendo que definitivamente o recomendariam. Jason Michael Statham, Shirebrook, 26 de julho de 1967, é um ator, lutador de artes marciais e mergulhador profissional britânico. Mais conhecido por seus papéis nos filmes Crank, Os Mercenários, Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Revolver Snap, Porcos e Diamantes. Statham já apareceu também como coadjuvante em diversos filmes norte-americanos, como The Italian Job e Os Mercenários, e também na franquia de sucesso Velozes e Furiosos, bem como em papéis principais nos filmes The Transporter, Adrenalina, The Bank Job, Killer Elite, Safe, Blitz, The Mechanic, War, onde contracenou com Jet Li, e Corrida Mortal. Statham não utiliza dublês para fazer cenas de luta. Diferente de outros atores, que antes do sucesso eram lutadores profissionais, Statham não era lutador de artes marciais e sim atleta de saltos ornamentais da equipe inglesa. Biografia. Nascido em Shirebrook, é o segundo filho de Eileen e Beori Statham. Desde cedo desenvolveu uma paixão pelo mergulho, tendo se classificado em 12º no Campeonato Mundial em 1992. 2 Foi membro da equipe nacional de mergulho da Grã-Bretanha por 10 anos. 3 No final da década de 90, um agente especializado em atletas colocou Statham em uma campanha de roupas pela Europa, da marca French Connection. A estreia no cinema estadunidense, no papel de um traficante, no filme Turn It Up, que deu a performance de sucesso para Statham. Em 2001 atuou no suspense de ficção científica de John Carpenter, Ghosts of Mars, e entrou para o elenco do filme de Jet Li, The One. Tem formação em artes marciais, especialmente em kickboxing, que o possibilita executar várias de suas cenas de luta. Vida pessoal.
Jason teve um relacionamento de 7 anos com a atriz Kelly Brook, que acabou em 2004. Desde 2010, namora a modelo Rose Huntington Whiteley. Eles anunciaram o noivado em 10 de janeiro de 2017. O casal tem 2 filhos, Jack Oscar, nascido em 24 de junho de 2017, e Isabella James, nascido em 2 de fevereiro de 2022. Jeffrey Thomas Donovan, Thamesburg, Massachusetts, 11 de maio de 1968, é um ator estadunidense, conhecido, entre outros, pela atuação em Barney Notice 2 e 3 e uma série norte-americana do gênero drama, e Fargo, uma série norte-americana do gênero crime-drama, 4. Joshua Daniel Hartnett, St. Paul, 21 de julho de 1978, mais conhecido como Josh Hartnett, é um ator e produtor norte-americano. Hartnett ganhou destaque pela primeira vez em 1997 por seu papel como Michael Fitzgerald na série de televisão de drama criminal Cracker. No cinema, sua estreia ocorreu em 1998, no filme de terror Halloween H20, 20 anos depois, seguido por papéis em filmes como o filme de horror de ficção científica The Faculty, 1998, e o filme de drama The Vard Suicides, 1999. Hartnett teve papéis principais no filme de guerra Pearl Harbor, no drama, no filme de guerra Black Hawk Down, todos em 2001, na comédia romântica 40 Dias e 40 Noites, 2002, e no thriller de crime Lucky Number 7, 2006, entre outros. Ele estrelou o thriller de crime neo-noir The Black Dahlia, de 2006. Em seguida, apareceu no drama Resurrecting the Champ, 2007, no filme de terror de vampiros baseado em novela gráfica 30 Dias de Noite, 2007, e no atmosférico thriller neo-noir Come With the Rain, 2009. De 2014 a 2016, ele estrelou como Ethan Chandler na série de TV de terror Penny Dreadful, pelo qual foi indicado ao prêmio Fangoria Chainsaw. Em 2023, ele retratou Ernest Lawrence no thriller biográfico de Christopher Nolan Oppenheimer. Primeiros anos. Josh nasceu em St. Paul, no Minnesota, 2, embora algumas fontes, segundo ele mesmo afirmou, erroneamente citam São Francisco, e filho de Daniel Thomas Hartnett e Wendy Anne, née Cronstead. Ele foi criado por seu pai, que era gerente de construção e ex-guitarrista de Al Green, e por sua madrasta, Molly, uma artista, 3, e ele tem 3 irmãos mais novos chamados Jake, Joe e Jessica. 4. E Hartnett foi criado como católico romano, 5. E frequentando Nativity of Our Lord Catholic School, 6. Na Minneapolis South High School, ele jogava futebol americano, mas uma lesão no joelho forçou a sair do time aos 16 anos. Ele passou a experimentar teatro juvenil, atuando em produções de The Adventures of Tom Sawyer e Guys and Dolls, e chamou a atenção de um olheiro de talentos. Originalmente interessado em se tornar um pintor, ele decidiu se tornar um ator de cinema enquanto trabalhava em uma locadora de vídeo, onde teve contato com filmes como Trainspotting, 12 Monkeys, e The Usual Suspects, 4 e 7. Carreira. Josh Hartnett em 2007. Após se formar no ensino médio em 1996, ele se mudou para Nova York para frequentar o Conservatório de Teatro e Cinema da Universidade Estadual de Nova York em Purchase. Ele foi expulso após escrever uma carta ao diretor dizendo que o sistema de avaliação da faculdade reprimia a criatividade dos alunos. 7. Aos 19 anos, Hartnett se mudou para Los Angeles por recomendação de sua agente, Nancy Kramer, que já o havia ajudado a conseguir comerciais de televisão. 4 e 8. Pouco depois de chegar, ele teve uma oportunidade improvável, conseguindo um papel na série de drama de curta duração Cracker na ABC. Seu primeiro filme foi Halloween H20, 20 Years Later, no qual interpretou o filho da personagem Laurie Strode. Lançado em 5 de agosto de 1998, o filme foi bem nas bilheterias. Josh Hartnett em 2007, promovendo o filme 30 Days of Night. Hartnett então desenvolveu uma carreira bem-sucedida no cinema, aparecendo em filmes importantes como The Faculty, Black Hawk Down, Lucky Number 7 e Pearl Harbor. Nesse período, ele foi promovido como um teen idol e um possível superastro. Sua inquietação com essa imagem pública eventualmente o levou ao desencanto de buscar papéis em filmes de alto perfil. 7. Ele estava originalmente escalado para interpretar o papel de Tina em Deuces Wild, Ruas Selvagens, mas desistiu para estrelar Pearl Harbor.
Em 2002, ele estrelou uma adaptação da peça Otelo de William Shakespeare ambientada em uma escola secundária americana, como Hugo, a versão do filme de Iago. No início dos anos 2000, Hartnett foi abordado várias vezes para interpretar o papel de Clark Kent Superman em um projeto originalmente dirigido por Brett Ratner, mas sempre recusou, não querendo se comprometer com um papel previsto para durar 10 anos. 9 Hartnett disse sobre sua decisão: "Não era o tipo de filme que eu queria fazer. Recusei outros papéis de super-herói também." Ele também recusou o papel de Batman no filme de Christopher Nolan Batman Begins, que acabou indo para Christian Bale. 7. Hartnett foi escolhido como um dos 21 Hottest Stars Under 21 da revista Teen People em 1999, um dos 25 Hottest Stars Under 25 da Teen People e um dos 50 Most Beautiful People da revista People, ambos em 2002. Ele também foi votado como o terceiro homem mais sexy da revista Bliss, em 2003. A Peto nomeou o vegetariano mais sexy vivo, conforme escolhido pelos eleitores. 10. Um dos próximos filmes de Hartnett foi o drama mistério de 2006 The Black Dahlia, no qual interpretou um detetive investigando o notório assassinato da garçonete Elizabeth Short. Hartnett havia sido escalado para o papel 5 anos antes da produção do filme, permanecendo comprometido em aparecer no filme porque gostava do tema. 11. Entre seus papéis em 2007 estavam Resurrecting the Champ e o filme baseado em graphic novel 30 Days of Night, no qual interpretou um xerife de uma pequena cidade. Hartnett descreveu o segundo filme como sobrenatural, mas meio que um faroeste. Ele estava escalado para interpretar o trompetista Chet Baker no filme The Prince of Cool, mas não concordou com as ideias do produtor e deixou o projeto. 12. Josh Hartnett no painel de Penny Dreadful na Comic Con de 2014 em San Diego. Em 2008, Hartnett interpretou Charlie Baby na adaptação teatral do vencedor do Academy Award de Barrymore o Rain Man no Apollo Theatre no West End de Londres. 13. Ele estrelou a nova campanha da fragrância Emporio Armani, Diamonds for Men, sendo destaque tanto em anúncios impressos quanto de TV para a fragrância, tornando-se assim o primeiro homem famoso a representar a Giorgio Armani Beauty. 14. Ele foi destaque em muitas capas de revistas, como Cosmo Giro, Details, Entertainment Weekly, Girofrim, Seventeen, Vanity Fair, GQ e Van, além de estar em outras revistas como Vogue, Elle, People, Glamour, In Touch e In Style. 15 e 16. Em 2009, Hartnett dirigiu o videoclipe da música do rapper Kid Cudi intitulada Pursuit of Happiness. 17. Em 2013, Hartnett foi convidado de honra no Off Plus Camera. 18. Em 2014, ele foi escalado para o papel de Ethan Chandler na série de terror gótico Penny Dreadful. 19, que foi filmada em locações ao redor de Dublin e Irlanda. 20. Posteriormente, o personagem de Hartnett foi revelado como Lawrence Talbot, o lobisomem, que havia mudado seu nome para se distanciar de sua família. Hartnett estrelou o filme de drama e vingança de Guy Ritchie em 2021 Wrath of Man em um papel de apoio antes de Ritchie escalá-lo para seu próximo filme Operation Fortune, em Ruse de Guerre. 21. Em janeiro de 2022, Hartnett foi escalado como Ernest Lawrence no filme Oppenheimer de Christopher Nolan. 22. E em julho de 2022, ele se juntou à sexta temporada de Black Mirror. 23 e 24. Ativismo. Josh Hartnett já esteve envolvido em várias causas. Em 2007, fez uma pausa na carreira para apoiar a campanha Global Cool que promovia um estilo de vida mais favorável para o meio ambiente. 25. Em 2011, tornou-se numa das celebridades ligadas à campanha FWD da USAID e da AD Council. A campanha consistia num alerta para a seca que nesse ano assolou a África Oriental. 26. Em 2012, juntou-se à campanha de Barack Obama, no Minnesota, e participou em vários eventos, incluindo a Cimeira da Juventude Minnesota Greater Together, onde manifestou publicamente o seu apoio ao presidente. Participou ainda de uma sessão de perguntas e respostas com Barack Obama no Centro de Antigos Alunos da Universidade do Minnesota. 27. Vida pessoal. Namorou com a atriz Scarlett Johansson durante um ano, depois de a conhecer enquanto filmavam o filme Black Dahlia. 28. Em dezembro de 2015 nasceu a sua primeira filha, fruto do seu relacionamento com a atriz britânica Townsend Egerton. Edward Morris Charles Marsan, Londres, 9 de junho de 1968, é um ator inglês.
Ele ganhou o prêmio London Film Critics e Circle e o National Society of Film Critics de melhor ator coadjuvante pelo filme Simplesmente Feliz, de 2008.1. Marsan tem aparecido em numerosos e variados papéis no cinema, como vilão do filme de super-herói Hancock ao lado de Will Smith 2 e como inspetor Lestrade em Sherlock Holmes de Guy Ritchie. Seus outros filmes incluem 66, Gangs of New York, 21 Grams, The Illusionist, V for Vendetta, Gangsterno 1, Miami Vice, Mission e Impossible Terceira, e o Anti-Candy, Vera Drake, Happy Go Lucky, Filthy, Tyrannosaurus Rex. Scott Eastwood, nome artístico de Scott Clinton Reeves, Monterey, 21 de março de 1986, é um ator e modelo americano, e filho do renomado ator e cineasta Clint Eastwood. Ele já atuou em filmes como Flags of Our Fathers, An American Crime, Gran Torino, The Fate of the Furious 8, Invictus, The Forger, Trouble with the Curve, Texas Chainsaw 3D e Fury. Em 2015 protagonizou o drama romântico The Long Stride com Britt Robertson. O filme é baseado no livro de mesmo nome do autor Nicholas Sparks, 2 terminando o longa. Ele começou a trabalhar em mais 2 adaptações cinematográficas, Solden que é baseado na biografia de Edward Solden e Diablo seu primeiro filme western, mas acabou sendo um fracasso em crítica. Biografia. Scott Clinton Reeves nasceu em 21 de março de 1986 na cidade de Carmel, Califórnia, nos Estados Unidos e viveu em Havaí boa parte de sua vida. Ele é filho do ator e diretor Clint Eastwood e Jocelyn Reeves, com quem teve uma filha além de Scott, chamada Catherine Eastwood, 1988. 3 e ele também é meio-irmão do pai de Kimberly Eastwood, 1964. Kyle Eastwood, 1968, Alison Eastwood, 1972, Francesca Fisher Eastwood, 1993 e Morgan Eastwood, 1996. Seus pais se conheceram quando Clint estava namorando Sondra Locke, atriz e um dos muitos parceiros que ela tinha, mas nesse meio tempo surgiu um relacionamento clandestino com Jocelyn Reeves, do qual nasceram 2 filhos, Scott o mais novo. Catherine 2 anos depois, em 1988. Dizia-se que Scott Eastwood não sabia quem era seu pai até 2002, mas ele o negou em uma entrevista, na qual garantiu que o intérprete de Harry Sujo era seu pai desde que ele usava a razão. 4 Sua mãe nasceu como Jocelyn Reeves em 21 de dezembro de 1951 e veio de Seattle, Washington, mas se mudou com seus filhos para o Havaí, onde Scott cresceu, embora tenha visitado muito Pará em Carmel. Graças a seus pais, ele viveu sua infância e adolescência entre filmagens e viagens pelo mundo. Os escritórios de seus pais lhe deram um treinamento que hoje colhe seus frutos. Ele se formou no ensino médio em 2005 e depois estudou na Loyola Marymount University, em Los Angeles, onde se formou em 2008 em comunicação audiovisual. Em 24 de setembro de 2014, ele sofreu um acidente de carro no qual sua namorada Joelle Brandman morreu, quando sua coluna foi quebrada com o impacto. 5 e 6 e 7. Do pai, ele não apenas herdou sua paixão por atuar. 8 Scott tem uma grande semelhança física com ele, algo que o deixa orgulhoso. No entanto, não foi até 2009, quando Scott começou a usar o nome Eastwood, já que ele nunca quis tirar vantagem da fama de seu pai para fazer carreira no cinema. Em seus primeiros filmes, A Conquista da Honra e Gran Torino, ele foi listado como Scott Reeves, o sobrenome de sua mãe. Antes de ser ator e revolucionar o mundo com um relatório de moda na revista Town & Country, Scott trabalhou como garçom, trabalhador e manobrista e tem um bar, o Sadly Bar em Solana Beach, San Diego, onde ele próprio coloca bastões e serve seu próprio whisky, Westwood Whisky, destilado com água extraída da propriedade de seu pai. 9. Seus hobbies incluem tocar saxofone, boxe e armas. Carreira. Apareceu brevemente nos filmes Flags of Our Fathers, 2006, Gran Torino, 2008 e Invictus, 2009, ambos dirigidos por seu pai, 10. Em abril de 2010, ele interpretou o papel principal no suspense Internovere. Em 2013 participou do filme Texas Chainsaw 3D, que é protagonizado por Alexandra Daddario. Scott Eastwood na Comic Con International de 2016 em San Diego, para falar sobre o filme Esquadrão Suicida, no San Diego Convention Center em San Diego, Califórnia.
Em 2014 teve um papel menor como o Sargento Miles no filme Fury, que é estrelado por Brad Pitt, Shia LaBeouf e Logan Lerman. Após aparecer em cerca de 20 filmes, em maio de 2014 foi escalado para o papel de Luke Collins na adaptação cinematográfica The Lonely Stride, onde protagoniza ao lado de Britt Robertson. O filme é baseado no romance de Nicholas Sparks e está programado para ser lançado em abril e maio de 2015. 11 foi escalado para a biografia fílmica de Edward Snowden, que conta com nomes como Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley e Nicolas Cage. Dirigido por Oliver Stone, o filme Snowden está previsto para o Natal de 2015. Ele também atuou como Jackson no filme Diablo. Modelo. Seu físico é enorme e tem semelhança com o do seu pai. É uma arma que lhe permitiu não apenas se dedicar à moda, mas também capturar a atenção da indústria de Hollywood. Entre as filmagens e filmagens, ele se lembra de seu começo estrelando algumas campanhas publicitárias como modelo. Em obras para a empresa Persol ou o anúncio do perfume masculino Davidoff Coolwater da marca suíça Davidoff. Le Convoyeur, Bra e Assalto ao Carro Forte 3 é um filme francês de 2004, dos gêneros drama de ação e suspense, dirigido por Nicolas Boukrieff, que coescreveu o roteiro com Eric Besnard, e teve uma refilmagem em inglês pelo diretor Guy Ritchie em 2021 como Wrath of Man. Elenco: Albert Dupontel como Alexandre Demarre, Jean Dujardin como Jacques, François Berléand como Bernard, Claude Perron como Nicole, Philippe Laudenbach como a Múmia, Nicolas Marié como o chefe, Julien Boisselier como a Doninha, Alban Lenoir como atirador. Refilmagem. Ver artigo principal, Wrath of Man. Em outubro de 2019, foi anunciado que Guy Ritchie escreveria e dirigiria uma refilmagem em inglês do filme estrelado por Jason Statham. 4 e a refilmagem, intitulada Wrath of Man, foi lançada em 7 de maio de 2015. Notas e referências. Notas. Texto inicialmente baseado na tradução do artigo Cash Track na Wikipedia em inglês, está acessado nesta versão. Referências. Metro-Goldwyn-Mayer, ou MGM, é uma empresa norte-americana de comunicação de massa, envolvida principalmente com produção e distribuição de filmes e programas televisivos. A MGM foi fundada em 1924, quando o empresário do ramo do entretenimento, Marcus Loew, adquiriu o controle da Metro Pictures, Goldwyn Pictures e da Louis B. Mayer Pictures, 3 e 4. Sediada em Beverly Hills, na Califórnia, a MGM é uma das produtoras cinematográficas mais antigas e prestigiadas da história do cinema. 5. Visão geral. O lema oficial do estúdio era Ars Gratia Artis, uma frase em latim que significa arte pela arte. 6 e 7 e 8 foi escolhida por Howard Dietz, chefe de publicidade do estúdio em 1924. 8 e 9 e 10 e a logo do estúdio é um leão rugindo envolto por um círculo com o lema do estúdio inscrito. A logo, que apresenta Léo, o leão, foi criada por Dietz em 1916 para a Goldwyn Pictures e foi usada mais tarde em 1924 para representar a MGM. 8 e 11 e 12 e Dietz baseou-se no mascote símbolo da Columbia University, que tinha como animal um leão. 8 e 10 e 13 e originalmente silencioso. O som do rugido de Léo foi adicionado aos filmes pela primeira vez em agosto de 1928. 7 O slogan popular do estúdio é More stars than there are in heaven, mais estrelas que as que estão no firmamento. 1. Referência ao grande número de estrelas de cinema que tinham contrato com o estúdio na década de 30. 12 e 14 e esse segundo slogan também foi criado por Dietz. 15 e foi provavelmente usado pela primeira vez em 1932. 16 O nome Metro-Goldwyn-Mayer foi usado pela primeira vez em 1924 e foi registrado como marca no começo da década de 60. 17 sendo renovado em 2001. 17 D.W. Griffith, Mary Pickford, Charlie Chaplin, Sentado e Douglas Fairbanks criam a United Artists. Do final da era do cinema mudo, até a Segunda Guerra Mundial,
a Metro-Goldwyn-Mayer era o maior e mais rentável estúdio de cinema de Hollywood, 18 tendo decaído lentamente durante as décadas de 1950 e 1960, 19 e 20 e 21 e embora muito dos filmes desse período tenham se saído bem nas bilheterias, o estúdio sofreu prejuízos significativos durante os anos de 1960, 20 e 21 e Edgar Bronfman, Sr. comprou uma participação majoritária da MGM em 1966, tendo sido presidente do conselho brevemente em 1969, 22 e em 1967 a Time Warner se tornou a sócia majoritária da empresa, 23 e em 1969. Kirk Kerkorian comprou 40% da MGM de Bronfman e da Time, 24 cortou pessoal e custos de produção, forçando o estúdio a encerrar suas produções cinematográficas em 1973. 21 O estúdio continuou a distribuir filmes durante esse período usando o mesmo nome, mas retornou a realizar filmes em 1980, 21 e 25. A MGM tentou reconstruir sua capacidade de produção em 1981 comprando a United Artists, juntamente com a lucrativa franquia de James Bond. 26 E houve um aumento nas dívidas de estúdio por causa dessa volta à produção cinematográfica. 27. História. Fundação. Em 1924, o magnata de salas de cinema Marcus Loew comprou a Metro Pictures Corporation, fundada em 1916, e a Goldwyn Pictures, fundada em 1917, para assegurar o fornecimento constante de filmes para sua cadeia de salas de cinema, a Loew Cineplex Entertainment. Todavia, essas compras trouxeram a necessidade de alguém para acomodar seus negócios em Hollywood, já que seu assistente mais antigo, Nicholas Schenken, era necessário em New York para administrar os cinemas. Loew resolveu a questão após comprar a Mayer Pictures em 16 de abril de 1924. Devido ao seu trabalho e sucesso como produtor, Louis B. Mayer foi feito vice-presidente da nova empresa e chefe das operações do estúdio na Califórnia, com Harry Rapp e Irving Thalberg como diretores de produção. Por décadas a MGM era apresentada nos posteres de seus filmes como Controlled by Loews. Originalmente, os novos filmes do estúdio eram apresentados da seguinte maneira: Louis B. Mayer Presents a Metro-Goldwyn Pictures, mas Mayer logo adicionou seu nome no estúdio. Embora Loews Metro fosse o sócio majoritário, a nova empresa herdou os estúdios da Goldwyn em Culver City, Califórnia, e o então ex-mascote da Goldwyn, Leo, o leão, que substitui o antigo símbolo da Metro, um papagaio, além ainda do slogan da corporação, As Gratis Artis Art for Art SAC. Também foi herdado da Goldwyn uma produção em andamento, Ben-Hur, que estava sendo filmada em Roma há muitos meses a um grande custo de produção. A Mayer trouxe grande parte do que havia sido filmado e deslocou a produção do filme para Culver City. Embora Ben-Hur fosse o filme mais caro feito até então, ele trouxe o primeiro sucesso de bilheteria da MGM. Ainda em 1925, com os sucessos de The Big Parade e Ben-Hur, a MGM ultrapassou a Universal Studios e se tornou o maior estúdio de cinema de Hollywood. Marcus Loew morreu em 1927, e o controle da Loews passou para seu sócio, Nicholas Schenken. William Fox da Fox Film Corporation em 1929, com a autorização de Schenken, comprou todas as ações da família de Loew. Mayer e Thalberg discordaram da decisão. Mayer usou suas ligações políticas para persuadir o Departamento de Justiça para impedir a operação por políticas de antitrust. Durante esse período, no verão de 1929, Fox foi gravemente ferido num acidente automobilístico. No tempo que se recuperava, ocorreu a crise de 29 no final daquele ano, pondo fim à possibilidade de fusão da Fox e da MGM. Schenken e Mayer nunca tinham se dado muito bem, e a tentativa fracassada de fusão com a Fox só fez crescer a animosidade entre os dois homens. Anos de ouro. Desde o início, a MGM apelou pela audiência com glamour e sofisticação. Tendo herdado alguns dos grandes nomes das antigas companhias, Mayer e Thalberg começaram a criar e popularizar um grande número de novas estrelas de cinema, entre elas Greta Garbo, John Gilbert, William Ames, Norma Shearer e Joan Crawford. Nomes consagrados como Lon Chaney, William Powell, Buster Keaton e Wallace Beery foram trazidos de outros estúdios. A MGM também herdou grandes diretores, como King Vidor, Clarence Brown, Eric von Stroheim, Todd Browning e Victor Seastrom.
A chegada do cinema sonoro em 1928 a 29 trouxe oportunidade para novas estrelas, sendo que muitas delas iriam carregar o estúdio através da década de 30, como Clark Gable, Jean Harlow, Robert Montgomery, Myrna Loy, Jeanette MacDonald e Nelson Eddy, entre outros. Mayer e Joan Crawford em uma festa. MGM foi um dos primeiros estúdios a experimentar filmagens em Technicolor. Usando os processos de duas cores da Technicolor até então disponíveis, a MGM filmou partes do The Uninvited Guest, 1923, The Big Parade, 1925, e Ben-Hur, 1925, além de muitos outros. Em 1928, a MGM lançou The Viking, primeiro Technicolor apresentado com som. O primeiro filme sonorizado e sem ser em duas cores da MGM foi o musical de 1930 The Rogue Song. Em 1934 a MGM produziu uma sequência feita num novo processo da Technicolor com três cores, um musical chamado The Cat and the Fiddler. O estúdio produziu uma série de curtas feitos em três cores, incluindo o musical de 1935 La Fiesta de Santa Bárbara. Todavia a MGM esperou até 1938 para filmar um filme inteiro com a nova tecnologia, Cevette Arts com Jeanette MacDonald e Nelson Eddy. A partir daí a MGM passou a produzir regularmente filmes em Technicolor, sendo The Visage of Oz e Northwest Passage os mais notáveis. A MGM também conseguiu um enorme sucesso ao alcançar em Technicolor o filme Gone with the Wind, apresentando Vivien Leigh como Scarlett O'Hara e Clark Gable como Rhett Butler. Embora Gone with the Wind tenha sido produzido pela Selznick International Pictures, o filme foi lançado pela MGM como parte de um acordo com o produtor David O. Selznick para conseguir que Clark Gable entrasse na produção do filme. Todavia, o longa-metragem, sendo uma produção da Selznick International, tem início com o logo da companhia, e não com o usual leão da MGM. A MGM também produziu algumas comédias em parceria com a Rouage Studios. O negócio de distribuição de filmes com a Rouage durou de 1927 até 1938, tendo a MGM se beneficiado com o sucesso de alguns atores dessas comédias. Em 1938, a MGM comprou os direitos de um desses filmes feitos com a Rouage, Our Gang, produzindo 28 e uma série sucessiva de sucessos de comédias infantis até 1944. De 1929 até 1931, a MGM produziu uma série de comédias chamadas Dogville Comedies, as quais treinavam cachorros e os vestiam em paródia a filmes da época. Um desses curtas, The Dogville Melody, 1930, parodiou um hit musical da MGM de 1929, chamado Broadway Melody, 29. Os Sapatos Leiloados de Dorothy, personagem do filme The Visage of Oz. A MGM produziu cerca de 50 filmes por ano. Os cinemas da Loewe estavam locados principalmente em Nova York e no noroeste dos Estados Unidos, embora Gone with the Wind tenha tido sua premiere em um cinema da empresa em Atlanta, Geórgia. Então a MGM produziu filmes mais sofisticados e polidos para cativar o público dos centros urbanos. Quando a Grande Depressão se aprofundou, a MGM conseguiu fazer algo que suas rivais não conseguiram e não perder dinheiro, embora tenham existido ocasionais desastres como Parnell, 1937, o maior fracasso de Clark Gable. Foi o único estúdio de Hollywood a continuar a pagar seus dividendos durante a década de 30. As estrelas da MGM dominaram as bilheterias durante os anos 30. A MGM contratou a The American Musical Academy of Arts Association, agora conhecida como The International Academy of Music Arts and Sciences, para lidar com a imprensa e com o desenvolvimento de seus atores. A principal função da AMAA era assessorar e orientar atores para que estes se tornassem mais atraentes ao público. 30 estrelas como Norma Shearer, Joan Crawford e Greta Garbo não só eram as principais atrizes do estúdio, mas de toda Hollywood. Garbo começou a perder sua audiência americana após Queen Christina, 1933, além de uma disputa contratual a ter mantido fora de Hollywood por 2 anos, 31 e outra sex symbol da MGM, Jean Harlow, com a oportunidade se tornou uma das atrizes mais admiradas da MGM, 32 e apesar do sucesso de Jean Harlow, Garbo ainda era uma estrela no estúdio quando ela retornou após a disputa contratual, 31 e Shearer ainda rendia dinheiro para o estúdio apesar de suas aparições começarem a se tornar raras, e Joan
Crawford continuou com seu poder de atrair grandes públicos até ao final de 1937. A MGM também iria receber impulso do homem que iria se tornar rei de Hollywood, Clark Gable, 32, e a carreira de Gable decolou após ele ganhar um Oscar pelo filme de 1934 da Columbia chamado It Happened One Night, 33, e por volta de 1943, todos os três deixaram o estúdio. Joan Crawford assinou com a Warner Bros., onde sua carreira teve uma dramática reviravolta para melhor. Shearer e Garbo nunca fizeram outro filme após deixar a MGM. Greta Garbo e sua mãe em 1939. O relacionamento entre Meyer e Irving Thalberg estava relativamente melhor. Thalberg preferia obras literárias popularescas que agradavam o público. Thalberg, sempre fisicamente frágil, foi retirado da direção de produção em 1932. Meyer encorajou outros produtores, entre eles seu genro David O. Selznick, mas nenhum deles pareceu ter a visão de Thalberg. Quando este caiu mais uma vez doente em 1936, Louis Mayer serviu como substituto temporário. Surgiram rumores que Thalberg estaria saindo para fundar sua empresa independente, mas sua morte prematura em 1936, com 37 anos de idade, custou caro para a MGM. Como resultado da morte de Thalberg, Meyer se tornou tanto diretor de produção como chefe do estúdio, se tornando o primeiro executivo milionário na história americana. O estúdio permaneceu rentável. Cada vez mais, antes e durante a Segunda Guerra Mundial, Meyer se tornou refém do conselho de produtores do estúdio, que controlavam os lançamentos da MGM. Essa gestão por um conselho pode explicar por que motivo a MGM pareceu perder sua dinamicidade, criando poucas estrelas e desenvolvendo sequências cinematográficas de um parco material. Dorothy Parker memoravelmente se referiu a isso como Metro-Goldwyn-Mayer. 34. Os custos de produção continuaram altos, até mesmo na produção dos filmes B. Após 1940, a produção foi cortada de 50 filmes para 25 filmes por ano. Foi durante esse período que a MGM lançou diversos musicais rentáveis, com atores como Judy Garland, Fred Astaire, Gene Kelly e Frank Sinatra. Como o público se afastou depois da guerra, a MGM encontrou dificuldade para atrair audiência. Enquanto outros estúdios diminuíram o número de musicais no período de guerra, a MGM aumentou sua produção em 5 ou 6 a cada ano, representando um quarto da sua produção anual. Alguns filmes foram caros para serem produzidos, exigindo uma equipe cheia de compositores, arranjistas, músicos, dançarinos e suporte técnico, afetando o orçamento anual do estúdio. Ao final dos anos 40, os lucros da MGM estavam em queda, e Schenken afirmou que era necessário encontrar um novo Thalberg para o estúdio. Meyer pensou ter encontrado seu salvador em Dori Schary, um escritor e compositor que tinha tido inúmeros sucessos enquanto trabalhava na RKO Pictures. Marsan como Terry. Post Malone como Ladrão. Niamh Algar como Dana Curtis. Chris Haley como Tim. Lançamento. O filme foi lançado internacionalmente em diversos países, a partir de 22 de abril de 2021, incluindo Rússia e Austrália. 6 e posteriormente, foi lançado nos Estados Unidos em 7 de maio de 2021. 7 O filme estava originalmente agendado para lançamento nos Estados Unidos em 15 de janeiro de 2021. 8, mas foi adiado devido à pandemia de Covid-19. Posteriormente, foi reagendado para 23 de abril de 2021 antes de ser adiado para 2 semanas depois. 9 e 10 O filme foi lançado em Portugal em 20 de maio de 2021, 4 e no Brasil, em 26 de agosto de 2021, 5 e no Reino Unido. O filme seria originalmente lançado pelo braço britânico da Lionsgate. No entanto, o filme foi finalmente lançado diretamente para streaming como Amazon Original no Prime Video em 10 de dezembro de 2021. 11. Recepção. Bilheteria. Wrath of Man arrecadou 27,5 milhões de dólares nos Estados Unidos e Canadá, e 76,5 milhões de dólares internacionalmente, totalizando 104 milhões de dólares no mundo. 2 e 3. Resposta da crítica.
No site agregador de críticas Rotten Tomatoes, 67% das 259 resenhas dos críticos são positivas, com uma classificação média de 6,3/10. O consenso do site diz, lutando apenas o suficiente em seu enredo tênue, Wrath of Man Vega e Hit Jason Statham se reunirem para um passeio divertido e cheio de ação. 12. O Metacritic, que usa uma média ponderada, atribuiu ao filme uma pontuação de 57 em 100, baseado em 38 críticos, indicando críticas mistas ou médias. 13. O público consultado pelo CinemaScore deu ao filme uma nota média de A em uma escala de A mais a F, enquanto o PostTrack relatou que 77% do público deram uma pontuação positiva, com 57% dizendo que definitivamente o recomendariam. Jason Michael Statham, Shirebrook, 26 de julho de 1967, é um ator, lutador de artes marciais e mergulhador profissional britânico. Mais conhecido por seus papéis nos filmes Crank, Os Mercenários, Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Revolver Snap, Porcos e Diamantes. Statham já apareceu também como coadjuvante em diversos filmes norte-americanos, como The Italian Job e Os Mercenários, e também na franquia de sucesso Velozes e Furiosos, bem como em papéis principais nos filmes The Transporter, Adrenalina, The Bank Job, Killer Elite, Safe, Blitz, The Mechanic, War, onde contracenou com Jet Li e Corrida Mortal. Statham não utiliza dublês para fazer cenas de luta. Diferente de outros atores, que antes do sucesso eram lutadores profissionais, Statham não era lutador de artes marciais e sim atleta de saltos ornamentais da equipe inglesa. Biografia. Nascido em Shirebrook, é o segundo filho de Eileen e Belry Statham. Desde cedo desenvolveu uma paixão pelo mergulho, tendo se classificado em 12º no Campeonato Mundial em 1992, 2 e foi membro da equipe nacional de mergulho da Grã-Bretanha por 10 anos, 3 e no final da década de 90 um agente especializado em atletas colocou Statham em uma campanha de roupas pela Europa, da marca French Connection. A estreia no cinema estadunidense, no papel de um traficante, no filme Turn It Up, que deu a performance de sucesso para Statham. Em 2001 atuou no suspense de ficção científica de John Carpenter, Ghosts of Mars, e entrou para o elenco do filme de Jet Li, The One. Tem formação em artes marciais, especialmente em kickboxing, que o possibilita executar várias de suas cenas de luta. Vida pessoal. Jason teve um relacionamento de 7 anos com a atriz Kelly Brook, que acabou em 2004. Desde 2010, namora a modelo Rose Huntington Whiteley. Eles anunciaram o noivado em 10 de janeiro de 2017. O casal tem 2 filhos, Jack Oscar, nascido em 24 de junho de 2017, e Isabella James, nascido em 2 de fevereiro de 2022. Jeffrey Thomas Donovan, Thamesburg, Massachusetts, 11 de maio de 1968, é um ator estadunidense, conhecido, entre outros, pela atuação em Barney Notice, 2 e 3 e uma série norte-americana do gênero drama, e Fargo, uma série norte-americana do gênero crime-drama, 4. Joshua Daniel Hartnett, St. Paul, 21 de julho de 1978, é mais conhecido como Josh Hartnett, é um ator e produtor norte-americano. Hartnett ganhou destaque pela primeira vez em 1997 por seu papel como Michael Fitzgerald na série de televisão de drama criminal Cracker. No cinema, sua estreia ocorreu em 1998, no filme de terror Halloween H20, 20 anos depois, seguido por papéis em filmes como o filme de horror de ficção científica The Faculty, 1998, e o filme de drama The Var de Suicides, 1999. Hartnett teve papéis principais no filme de guerra Pearl Harbor, no drama, no filme de guerra Black Hawk Down, todos em 2001, na comédia romântica 40 Dias e 40 Noites, 2002, e no thriller de crime Lucky Number 7, 2006, entre outros. Ele estrelou o thriller de crime neo-noir The Black Dahlia, 2006. Em seguida, apareceu no drama Resurrecting the Champ, 2007, no filme de terror de vampiros baseado em novela gráfica 30 Dias de Noite, 2007, e no atmosférico thriller neo-noir Come With the Rain, 2009. De 2014 a 2016, ele estrelou como Ethan Chandler na série de TV de terror Penny Dreadful, pelo qual foi indicado ao prêmio Fangoria Chainsaw. Em 2023, ele retratou Ernest Lawrence no thriller biográfico de Christopher Nolan Oppenheimer. Primeiros anos. Josh nasceu em St. Paul, no Minnesota, 2, embora algumas fontes,
Segundo ele mesmo afirmou, erroneamente citam São Francisco, e filho de Daniel Thomas Hartnett e Wendiane, née Cronstedt. Ele foi criado por seu pai, que era gerente de construção e ex-guitarrista de Al Green, e por sua madrasta, Molly, uma artista. Tracy. Ele tem 3 irmãos mais novos chamados Jake, Joe e Jessica. 4. E Hartnett foi criado como católico romano. 5. E frequentando Nativity of Our Lord Catholic School. 6. Na Minneapolis South High School, ele jogava futebol americano, mas uma lesão no joelho o forçou a sair do time aos 16 anos. Ele passou a experimentar teatro juvenil, atuando em produções de The Adventures of Tom Sawyer e Guys and Dolls, e chamou a atenção de um olheiro de talentos. Originalmente interessado em se tornar um pintor, ele decidiu se tornar um ator de cinema enquanto trabalhava em uma locadora de vídeo, onde teve contato com filmes como Trainspotting, 12 Monkeys e The Usual Suspects, 4 a 7. Carreira. Josh Hartnett em 2007. Após se formar no ensino médio em 1996, ele se mudou para Nova York para frequentar o Conservatório de Teatro e Cinema da Universidade Estadual de Nova York em Purchase. Ele foi expulso após escrever uma carta ao diretor dizendo que o sistema de avaliação da faculdade reprimia a criatividade dos alunos. 7. Aos 19 anos, Hartnett se mudou para Los Angeles por recomendação de sua agente, Nancy Kramer, que já o havia ajudado a conseguir comerciais de televisão. 4. E 8. Pouco depois de chegar, ele teve uma oportunidade improvável, conseguindo um papel na série de drama de curta duração Cracker na ABC. Seu primeiro filme foi Halloween H20, 20 Years Later, no qual interpretou o filho da personagem Laurie Strode. Lançado em 5 de agosto de 1998, o filme foi bem nas bilheterias. Josh Hartnett em 2007, promovendo o filme 30 Days of Night. Hartnett então desenvolveu uma carreira bem-sucedida no cinema, aparecendo em filmes importantes como The Faculty, Black Hawk Down, Lucky No. 7 e Pearl Harbor. Nesse período, ele foi promovido como um teen idol e um possível superastro. Sua inquietação com essa imagem pública eventualmente o levou ao desencanto de buscar papéis em filmes de alto perfil. 7. Ele estava originalmente escalado para interpretar o papel de Tino em Deuces Wild, Ruas Selvagens, mas desistiu para estrelar Pearl Harbor. Em 2002, ele estrelou uma adaptação da peça Otelo de William Shakespeare ambientada em uma escola secundária americana, como Hugo, a versão do filme de Iago. No início dos anos 2000, Hartnett foi abordado várias vezes para interpretar o papel de Clark Kent Superman em um projeto originalmente dirigido por Brett Ratner, mas sempre recusou, não querendo se comprometer com um papel previsto para durar 10 anos. 9. Hartnett disse sobre sua decisão: "Não era o tipo de filme que eu queria fazer. Recusei outros papéis de super-herói também." Ele também recusou o papel de Batman no filme de Christopher Nolan Batman Begins, que acabou indo para Christian Bale. 7. Hartnett foi escolhido como um dos 21 Hottest Stars Under 21 da revista Teen People em 1999, um dos 25 Hottest Stars Under 25 da Teen People e um dos 50 Most Beautiful People da revista People, ambos em 2002. Ele também foi votado como o terceiro homem mais sexy da revista Bliss, em 2003. A Peto nomeou o vegetariano mais sexy vivo, conforme escolhido pelos eleitores. 10. Um dos próximos filmes de Hartnett foi o drama mistério de 2006 The Black Dahlia, no qual interpretou um detetive investigando o notório assassinato da garçonete Elizabeth Short. Hartnett havia sido escalado para o papel 5 anos antes da produção do filme, permanecendo comprometido em aparecer no filme porque gostava do tema. 11. Entre seus papéis em 2007 estavam Resurrecting the Champ e o filme baseado em graphic novel 30 Days of Night, no qual interpretou um xerife de uma pequena cidade. Hartnett descreveu o segundo filme como sobrenatural, mas meio que um faroeste. Ele estava escalado para interpretar o trompetista Chet Baker no filme The Prince of Cool, mas não concordou com as ideias do produtor e deixou o projeto. 12. Josh Hartnett no painel de Penny Dreadful na Comic Con de 2014 em San Diego. Em 2008, Hartnett interpretou Charlie Baby na adaptação teatral do vencedor do Academy Award de Barrymore Rain Man no Apollo Theatre no West End de Londres. 13. Ele estrelou a nova campanha da fragrância Emporio Armani, Diamonds for Men, sendo destaque tanto em anúncios impressos quanto de TV para a fragrância, tornando-se assim o primeiro homem famoso a representar a Giorgio Armani Beauty. 14. Ele foi destaque em muitas capas de revistas, como Cosmogiro, Details, Entertainment Weekly.
Girlfriend, Seventeen, Vanity Fair, GQ e Van, além de estar em outras revistas como Vogue, Elle, People, Glamour, In Touch e In Style, 15 e 16. Em 2009, Hartnett dirigiu o videoclipe da música do rapper Kid Cudi intitulada Pursuit of Happiness. 17. Em 2013, Hartnett foi convidado de honra no Off Plus Camera 18. Em 2014, ele foi escalado para o papel de Ethan Chandler na série de terror gótico Penny Dreadful, 19, que foi filmada em locações ao redor de Dublin e Irlanda, 20. Posteriormente, o personagem de Hartnett foi revelado como Lawrence Talbot, o lobisomem, que havia mudado seu nome para se distanciar de sua família. Hartnett estrelou o filme de drama e vingança de Guy Ritchie em 2021 Wrath of Man em um papel de apoio antes de Ritchie escalá-lo para seu próximo filme Operation Fortune, em Ruse de Guerre, 21. Em janeiro de 2022, Hartnett foi escalado como Ernest Lawrence no filme Oppenheimer de Christopher Nolan, 22. E em julho de 2022, ele se juntou à 6ª temporada de Black Mirror, 23 e 24. Ativismo. Josh Hartnett já esteve envolvido em várias causas. Em 2007, fez uma pausa na carreira para apoiar a campanha Global Cool que promovia um estilo de vida mais favorável para o meio ambiente, 25. Em 2011, tornou-se numa das celebridades ligadas à campanha FWD da USAID e da AD Council. A campanha consistia num alerta para a seca que nesse ano assolou a África Oriental, 26. Em 2012, juntou-se à campanha de Barack Obama, no Minnesota, e participou em vários eventos, incluindo a Cimeira da Juventude Minnesota Greater Together, onde manifestou publicamente o seu apoio ao presidente. Participou ainda de uma sessão de perguntas e respostas com Barack Obama no Centro de Antigos Alunos da Universidade do Minnesota, 27. Vida pessoal. Namorou com a atriz Scarlett Johansson durante um ano, depois de a conhecer enquanto filmavam o filme Black Dahlia, 28. Em dezembro de 2015 nasceu a sua primeira filha, fruto do seu relacionamento com a atriz britânica Tamsin Egerton. Edward Morris Charles Marsan, Londres, 9 de junho de 1968, é um ator inglês. Ele ganhou o prêmio London Film Critics e Circle e o National Society of Film Critics de melhor ator coadjuvante pelo filme Simplesmente Feliz, de 2008. 1. Marsan tem aparecido em numerosos e variados papéis no cinema, como vilão do filme de super-herói Hancock ao lado de Will Smith 2 e como inspetor Lestrade em Sherlock Holmes de Guy Ritchie. Seus outros filmes incluem 66, Gangs of New York, 21 Grams, The Illusionist, V for Vendetta, Gangsterno 1, Miami Vice, Mission e Impossible Terceira, e o Anti-Candy, Vera Drake, Happy Go Lucky, Filthy, Tyrannosaurus Rex. Scott Eastwood, nome artístico de Scott Clinton Reeves, Monterey, 21 de março de 1986, é um ator e modelo americano, e filho do renomado ator e cineasta Clint Eastwood. Ele já atuou em filmes como Flags of Our Fathers, An American Crime, Gran Torino, The Fate of the Furious 8, Invictus, The Forger, Trouble with the Curve, Texas Chainsaw 3D e Fury. Em 2015 protagonizou o drama romântico The Long Stride com Britt Robertson. O filme é baseado no livro de mesmo nome do autor Nicholas Sparks, 2. Terminando longa, ele começou a trabalhar em mais 2 adaptações cinematográficas, Solden, que é baseado na biografia de Edward Solden, e Diablo, seu primeiro filme western, mas acabou sendo um fracasso em crítica. Biografia. Scott Clinton Reeves nasceu em 21 de março de 1986 na cidade de Carmel, Califórnia, nos Estados Unidos, e viveu em Havaí boa parte de sua vida. Ele é filho do ator e diretor Clint Eastwood e Jocelyn Reeves, com quem teve uma filha além de Scott, chamada Catherine Eastwood, 1988. 3. E ele também é meio-irmão do pai de Kimberly Eastwood, 1964. Kyle Eastwood, 1968, Alison Eastwood, 1972, Francesca Fisher Eastwood, 1993 e Morgan Eastwood, 1996. Seus pais se conheceram quando Clint estava namorando Sondra Locke, atriz e um dos muitos parceiros que ela tinha, mas nesse meio tempo surgiu um relacionamento clandestino com Jocelyn Reeves, do qual nasceram 2 filhos, Scott, o mais novo. Catherine 2 anos depois, em 1988.
Dizia-se que Scott Eastwood não sabia quem era seu pai até 2002, mas ele o negou em uma entrevista, na qual garantiu que o intérprete de Harry Sujo era seu pai desde que ele usava a razão. 4. Sua mãe nasceu como Jocelyn Reeves em 21 de dezembro de 1951 e veio de Seattle, Washington, mas se mudou com seus filhos para o Havaí, onde Scott cresceu, embora tenha visitado muito Pará em Carmel. Graças a seus pais, ele viveu sua infância e adolescência entre filmagens e viagens pelo mundo. Os escritórios de seus pais lhe deram um treinamento que hoje colhe seus frutos. Ele se formou no ensino médio em 2005 e depois estudou na Loyola Marymount University, em Los Angeles, onde se formou em 2008 em comunicação audiovisual. Em 24 de setembro de 2014, ele sofreu um acidente de carro no qual sua namorada Joelle Brandman morreu, quando sua coluna foi quebrada com o impacto. 5 e 6 e 7. Do pai, ele não apenas herdou sua paixão por atuar. 8. Scott tem uma grande semelhança física com ele, algo que o deixa orgulhoso. No entanto, não foi até 2009, quando Scott começou a usar o nome Eastwood, já que ele nunca quis tirar vantagem da fama de seu pai para fazer carreira no cinema. Em seus primeiros filmes, A Conquista da Honra e Gran Torino, ele foi listado como Scott Reeves, o sobrenome de sua mãe. Antes de ser ator e revolucionar o mundo com um relatório de moda na revista Town & Country, Scott trabalhou como garçom, trabalhador e manobrista e tem um bar, o Sadly Bar em Solana Beach, San Diego, onde ele próprio coloca bastões e serve seu próprio whisky, Westwood Whisky, destilado com água extraída da propriedade de seu pai. 9. Seus hobbies incluem tocar saxofone, boxe e armas. Carreira. Apareceu brevemente nos filmes Flags of Our Fathers, 2006, Gran Torino, 2008 e Invictus, 2009, ambos dirigidos por seu pai, 10. Em abril de 2010, ele interpretou o papel principal no suspense Internovelle. Em 2013 participou do filme Texas Chainsaw 3D, que é protagonizado por Alexandra Daddario. Scott Eastwood na Comic Con International de 2016 em San Diego, para falar sobre o filme Esquadrão Suicida, no San Diego Convention Center em San Diego, Califórnia. Em 2014 teve um papel menor como o Sargento Miles no filme Fury, que é estrelado por Brad Pitt, Shia LaBeouf e Logan Lerman. Após aparecer em cerca de 20 filmes, em maio de 2014 foi escalado para o papel de Luke Collins na adaptação cinematográfica The Longest Ride, onde protagoniza ao lado de Britt Robertson. O filme é baseado no romance de Nicholas Sparks e está programado para ser lançado em abril e maio de 2015. 11 foi escalado para a biografia fílmica de Edward Snowden, que conta com nomes como Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley e Nicolas Cage. Dirigido por Oliver Stone, o filme Snowden está previsto para o Natal de 2015. Ele também atuou como Jackson no filme Diablo. Modelo. Seu físico é enorme e tem semelhança com o do seu pai. É uma arma que lhe permitiu não apenas se dedicar à moda, mas também capturar a atenção da indústria de Hollywood. Entre as filmagens e filmagens, ele se lembra de seu começo estrelando algumas campanhas publicitárias como modelo. Em obras para a empresa Persol ou o anúncio do perfume masculino Davidoff Coolwater da marca suíça Davidoff. Le Convoyeur, Bra e Assalto ao Carro Forte 3 é um filme francês de 2004, dos gêneros drama de ação e suspense, dirigido por Nicolas Boukrieff, que coescreveu o roteiro com Eric Besnard, e teve uma refilmagem em inglês pelo diretor Guy Ritchie em 2021 como Wrath of Man. Elenco: Albert Dupontel como Alexandre Demarre, Jean Dujardin como Jacques, François Berléand como Bernard, Claude Perron como Nicole, Philippe Laudenbach como a Múmia, Nicolas Marié como o chefe, Julien Boisselier como a Doninha, Alba Lenoir como atirador. Refilmagem. Ver artigo principal, Wrath of Man. Em outubro de 2019, foi anunciado que Guy Ritchie escreveria e dirigiria uma refilmagem em inglês do filme estrelado por Jason Statham. 4 E a refilmagem, intitulada Wrath of Man, foi lançada em 7 de maio de 2021. 5. Notas e referências. Notas. Texto inicialmente baseado na tradução do artigo Cash Track na Wikipedia em inglês está acessado nesta versão. Referências: Metro-Goldwyn-Mayer, ou MGM,
é uma empresa norte-americana de comunicação de massa, envolvida principalmente com produção e distribuição de filmes e programas televisivos. A MGM foi fundada em 1924, quando o empresário do ramo do entretenimento, Marcus Lowell, adquiriu o controle da Metro Pictures, Goldwyn Pictures e da Louis B. Mayer Pictures, 3 e 4. Sediada em Beverly Hills, na Califórnia, a MGM é uma das produtoras cinematográficas mais antigas e prestigiadas da história do cinema. 5. Visão geral. O lema oficial do estúdio era Ars Gratia Artis, uma frase em latim que significa arte pela arte. 6 e 7 e 8 e foi escolhida por Howard Dietz, chefe de publicidade do estúdio em 1924. 8 e 9 e 10 e a logo do estúdio é um leão rugindo envolto por um círculo com o lema do estúdio inscrito. A logo, que apresenta Leo, o leão, foi criada por Dietz em 1916 para Goldwyn Pictures e foi usada mais tarde em 1924 para representar a MGM. 8 e 11 e 12 e Dietz baseou-se no mascote símbolo da Columbia University, que tinha como animal um leão. 8 e 10 e 13 e originalmente silencioso. O som do rugido de Leo foi adicionado aos filmes pela primeira vez em agosto de 1928. 7 O slogan popular do estúdio é More Stars Than There Are in Heaven, mais estrelas que as que estão no firmamento. Uma referência ao grande número de estrelas de cinema que tinham contrato com o estúdio na década de 30. 12 e 14 e esse segundo slogan também foi criado por Dietz. 15 e foi provavelmente usado pela primeira vez em 1932. 16 O nome Metro Goldwyn Mayer foi usado pela primeira vez em 1924 e foi registrado como marca no começo da década de 60. 17 sendo renovado em 2001. 17 D.W. Griffith, Mary Pickford, Charlie Chaplin, Sentado e Douglas Fairbanks criam a United Artists. Do final da era do cinema mudo, até a Segunda Guerra Mundial, a Metro Goldwyn Mayer era o maior e mais rentável estúdio de cinema de Hollywood. 18 tendo decaído lentamente durante as décadas de 1950 e 1960. 19 e 20 e 21 e embora muitos dos filmes desse período tenham se saído bem nas bilheterias, o estúdio sofreu prejuízos significativos durante os anos de 1960. 20 e 21 e Edgar Bronfman, Sr. comprou uma participação majoritária da MGM em 1966, tendo sido presidente do conselho brevemente em 1969, 22 e em 1967 a Time Warner se tornou a sócia majoritária da empresa. 23 e em 1969, Kirk Kerkorian comprou 40% da MGM de Bronfman e da Time. 24 cortou pessoal e custos de produção, forçando o estúdio a encerrar suas produções cinematográficas em 1973. 21 O estúdio continuou a distribuir filmes durante esse período usando o mesmo nome, mas retornou a realizar filmes em 1980. 21 e 25 A MGM tentou reconstruir sua capacidade de produção em 1981 comprando a United Artists, juntamente com a lucrativa franquia de James Bond. 26 E houve um aumento nas dívidas de estúdio por causa dessa volta à produção cinematográfica. 27 História. Fundação. Em 1924, o magnata de salas de cinema Marcus Lowell comprou a Metro Pictures Corporation, fundada em 1916, e a Goldwyn Pictures, fundada em 1917, para assegurar o fornecimento constante de filmes para sua cadeia de salas de cinema, a Loew Cineplex Entertainment. Todavia, essas compras trouxeram a necessidade de alguém para acomodar seus negócios em Hollywood, já que seu assistente mais antigo, Nicholas Schenken, era necessário em New York para administrar os cinemas. Lowell resolveu a questão após comprar a Mayer Pictures em 16 de abril de 1924. Devido ao seu trabalho e sucesso como produtor, Louis B. Mayer foi feito vice-presidente da nova empresa e chefe das operações do estúdio na Califórnia, com Harry Rapp e Irving Thalberg como diretores de produção. Por décadas a MGM era apresentada nos pôsteres de seus filmes como Control by Lowell. Originalmente, os novos filmes do estúdio eram apresentados da seguinte maneira: Louis B. Mayer Presents a Metro Goldwyn Pictures, mas Mayer logo adicionou seu nome no estúdio. Embora Lowell's Metro fosse o sócio majoritário, a nova empresa herdou os estúdios da Goldwyn em Culver City, Califórnia, e o então ex-mascote da Goldwyn, Leo, o leão, que substitui o antigo símbolo da Metro, um papagaio, além ainda do slogan da corporação, Ars Gratia Artis Art for Art SAC. Também foi herdado da Goldwyn uma produção em andamento, Ben-Hur,
que estava sendo filmado em Roma há muitos meses a um grande custo de produção. A Mayer trouxe grande parte do que havia sido filmado e deslocou a produção do filme para Culver City. Embora Ben-Hur fosse o filme mais caro feito até então, ele trouxe o primeiro sucesso de bilheteria da MGM. Ainda em 1925, com os sucessos de The Big Parade e Ben-Hur, a MGM ultrapassou a Universal Studios e se tornou o maior estúdio de cinema de Hollywood. Marcus Loews morreu em 1927, e o controle da Loews passou para seu sócio, Nicholas Schenken. William Fox da Fox Film Corporation em 1929, com a autorização de Schenken, comprou todas as ações da família de Loews. Mayer e Tauber discordaram da decisão. Mayer usou suas ligações políticas para persuadir o Departamento de Justiça para impedir a operação por políticas de antitrust. Durante esse período, no verão de 1929, Fox foi gravemente ferido num acidente automobilístico. No tempo que se recuperava, ocorreu a crise de 29 no final daquele ano, pondo fim à possibilidade de fusão da Fox e da MGM. Schenken e Mayer nunca tinham se dado muito bem, e a tentativa fracassada de fusão com a Fox só fez crescer a animosidade entre os dois homens. Anos de ouro. Desde o início, a MGM apelou pela audiência com glamour e sofisticação. Tendo herdado alguns dos grandes nomes das antigas companhias, Mayer e Tauber começaram a criar e popularizar um grande número de novas estrelas de cinema, entre elas Greta Garbo, John Gilbert, William Hines, Norma Shearer e Joan Crawford. Nomes consagrados como Lon Chaney, William Powell, Buster Keaton e Wallace Beery foram trazidos de outros estúdios. A MGM também herdou grandes diretores, como King Vidor, Clarence Brown, Eric von Stroheim, Todd Browning e Victor Seastrom. A chegada do cinema sonoro em 1928 a 29 trouxe oportunidade para novas estrelas, sendo que muitas delas iriam carregar o estúdio através da década de 30, como Clark Gable, Jean Harlow, Robert Montgomery, Myrna Loy, Jeanette MacDonald e Nelson Eddy, entre outros. Mayer e Joan Crawford em uma festa. MGM foi um dos primeiros estúdios a experimentar filmagens em Technicolor. Usando os processos de duas cores da Technicolor até então disponíveis, a MGM filmou partes do The Uninvited Guest, 1923, The Big Parade, 1925, e Ben-Hur, 1925, além de muitos outros. Em 1928, a MGM lançou The Viking, primeiro Technicolor apresentado com som. O primeiro filme sonorizado e sem ser em duas cores da MGM foi o musical de 1930 The Rogue Song. Em 1934 a MGM produziu uma sequência feita num novo processo da Technicolor com três cores, um musical chamado The Cat and the Fiddler. O estúdio produziu uma série de curtas feitos em três cores, incluindo o musical de 1935 La Fiesta de Santa Bárbara. Todavia a MGM esperou até 1938 para filmar um filme inteiro com a nova tecnologia, Cevette Arts com Jeanette MacDonald e Nelson Eddy. A partir daí a MGM passou a produzir regularmente filmes em Technicolor, sendo The Visage of Oz e Northwest Passage os mais notáveis. A MGM também conseguiu um enorme sucesso ao alcançar em Technicolor o filme Gone with the Wind, apresentando Vivien Leigh como Scarlett O'Hara e Clark Gable como Rhett Butler. Embora Gone with the Wind tenha sido produzido pela Selznick International Pictures, o filme foi lançado pela MGM como parte de um acordo com o produtor David O. Selznick para conseguir que Clark Gable entrasse na produção do filme. Todavia, o longa-metragem, sendo uma produção da Selznick International, tem início com o logo da companhia, e não com o usual leão da MGM. A MGM também produziu algumas comédias em parceria com a Rouage Studios. O negócio de distribuição de filmes com a Rouage durou de 1927 até 1938, tendo a MGM se beneficiado com o sucesso de alguns atores dessas comédias. Em 1938, a MGM comprou os direitos de um desses filmes feitos com a Rouage, Our Gang, produzindo 28 e uma série sucessiva de sucessos de comédias infantis até 1944. De 1929 até 1931, a MGM produziu uma série de comédias chamadas Dogville Comedies, as quais treinavam cachorros e os vestiam em paródia a filmes da época.
Um desses curtas, The Dogville Melody, 1930, parodiou um hit musical da MGM de 1929, chamado Broadway Melody, 29. Os Sapatos Leiloados de Dorothy, personagem do filme The Wizard of Oz. A MGM produziu cerca de 50 filmes por ano. Os cinemas da Loewe estavam locados principalmente em Nova York e no noroeste dos Estados Unidos, embora Gone with the Wind tenha tido sua premiere em um cinema da empresa em Atlanta, Geórgia. Então a MGM produziu filmes mais sofisticados e polidos para cativar o público dos centros urbanos. Quando a Grande Depressão se aprofundou, a MGM conseguiu fazer algo que suas rivais não conseguiram e não perder dinheiro, embora tenham existido ocasionais desastres como Parnell, 1937, o maior fracasso de Clark Gable. Foi o único estúdio de Hollywood a continuar a pagar seus dividendos durante a década de 30. As estrelas da MGM dominaram as bilheterias durante os anos 30. A MGM contratou a The American Musical Academy of Arts Association, agora conhecida como The International Academy of Music Arts and Sciences, para lidar com a imprensa e com o desenvolvimento de seus atores. A principal função da AMAA era assessorar e orientar atores para que estes se tornassem mais atraentes ao público. 30 estrelas como Norma Shearer, Joan Crawford e Greta Garbo não só eram as principais atrizes do estúdio, mas de toda Hollywood. Garbo começou a perder sua audiência americana após Queen Christina, 1933, além de uma disputa contratual a ter mantido fora de Hollywood por 2 anos, 31 e outra sex symbol da MGM, Jean Harlow, com a oportunidade se tornou uma das atrizes mais admiradas da MGM, 32 e apesar do sucesso de Jean Harlow, Garbo ainda era uma estrela no estúdio quando ela retornou após a disputa contratual, 31 e Shearer ainda rendia dinheiro para o estúdio apesar de suas aparições começarem a se tornar raras, e Joan Crawford continuou com seu poder de atrair grandes públicos até ao final de 1937. A MGM também iria receber impulso do homem que iria se tornar rei de Hollywood, Clark Gable, 32 e a carreira de Gable decolou após ele ganhar um Oscar pelo filme de 1934 da Columbia chamado It Happened One Night, 33 e por volta de 1943, todos os três deixaram o estúdio. Joan Crawford assinou com a Warner Bros., onde sua carreira teve uma dramática reviravolta para melhor. Shearer e Garbo nunca fizeram outro filme após deixar a MGM. Greta Garbo e sua mãe em 1939. O relacionamento entre Meyer e Irving Thalberg estava relativamente melhor. Thalberg preferia obras literárias popularescas que agradavam o público. Thalberg, sempre fisicamente frágil, foi retirado da direção de produção em 1932. Meyer encorajou outros produtores, entre eles seu genro David Ossell Smith, mas nenhum deles pareceu ter a visão de Thalberg. Quando este caiu mais uma vez doente em 1936, Louis Meyer serviu como substituto temporário. Surgiram rumores que Thalberg estaria saindo para fundar sua empresa independente, mas sua morte prematura em 1936, com 37 anos de idade, custou caro para a MGM. Como resultado da morte de Thalberg, Meyer se tornou tanto diretor de produção como chefe do estúdio, se tornando o primeiro executivo milionário na história americana. O estúdio permaneceu rentável. Cada vez mais, antes e durante a Segunda Guerra Mundial, Meyer se tornou refém do conselho de produtores do estúdio, que controlavam os lançamentos da MGM. Essa gestão por um conselho pode explicar por que motivo a MGM pareceu perder sua dinamicidade, criando poucas estrelas e desenvolvendo sequências cinematográficas de um parco material. Dorothy Parker memoravelmente se referiu a isso como Metro-Goldwyn-Mayer. 34. Os custos de produção continuaram altos, até mesmo na produção dos filmes B. Após 1940, a produção foi cortada de 50 filmes para 25 filmes por ano. Foi durante esse período que a MGM lançou diversos musicais rentáveis, com atores como Judy Garland, Fred Astaire, Gene Kelly e Frank Sinatra. Como o público se afastou depois da guerra, a MGM encontrou dificuldade para atrair audiência. Enquanto outros estúdios diminuíram o número de musicais no período de guerra, a MGM aumentou sua produção em 5 ou 6 a cada ano, representando um quarto da sua produção anual. Alguns filmes foram caros para serem produzidos, exigindo uma equipe cheia de compositores, arranjistas, músicos, dançarinos e suporte técnico, afetando o orçamento anual do estúdio.
Ao final dos anos 40, os lucros da MGM estavam em queda, e Schenken afirmou que era necessário encontrar um novo Tauber para o estúdio. Mayer pensou ter encontrado seu salvador em Dori Schary, um escritor e compositor que tinha tido inúmeros sucessos enquanto trabalhava na RKO Pictures. Marsan como Terry, Post Malone como Ladrão, Niamh Algar como Dana Curtis, Chris Haley como Tim. Lançamento. O filme foi lançado internacionalmente em diversos países, a partir de 22 de abril de 2021, incluindo Rússia e Austrália, 6 e posteriormente, foi lançado nos Estados Unidos em 7 de maio de 2021. 7 O filme estava originalmente agendado para lançamento nos Estados Unidos em 15 de janeiro de 2021. 8, mas foi adiado devido à pandemia de Covid-19. Posteriormente, foi reagendado para 23 de abril de 2021 antes de ser adiado para 2 semanas depois. 9 e 10 O filme foi lançado em Portugal em 20 de maio de 2021, 4 e no Brasil, em 26 de agosto de 2021, 5 e no Reino Unido. O filme seria originalmente lançado pelo braço britânico da Lionsgate. No entanto, o filme foi finalmente lançado diretamente para streaming como Amazon Original no Prime Video em 10 de dezembro de 2021. 11. Recepção. Bilheteria. Wrath of Man arrecadou 27,5 milhões de dólares nos Estados Unidos e Canadá, e 76,5 milhões de dólares internacionalmente, totalizando 104 milhões de dólares no mundo. 2 e 3. Resposta da crítica. No site agregador de críticas Rotten Tomatoes, 67% das 259 resenhas dos críticos são positivas, com uma classificação média de 6,3/10. O consenso do site diz, lutando apenas o suficiente em seu enredo tênue, Wrath of Man vê Guy Ritchie e Jason Statham se reunirem para um passeio divertido e cheio de ação. 12 O Metacritic, que usa uma média ponderada, atribuiu ao filme uma pontuação de 57 em 100, baseado em 38 críticos, indicando críticas mistas ou médias. 13 O público consultado pelo Cinema Score deu ao filme uma nota média de A em uma escala de A mais a F, enquanto o Post Track relatou que 77% do público deram uma pontuação positiva, com 57% dizendo que definitivamente o recomendariam. Jason Michael Statham, Shirebrook, 26 de julho de 1967, é um ator, lutador de artes marciais e mergulhador profissional britânico. Mais conhecido por seus papéis nos filmes Crank, Os Mercenários, Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Revolver Snap, Porcos e Diamantes. Statham já apareceu também como coadjuvante em diversos filmes norte-americanos, como The Italian Job e Os Mercenários, e também na franquia de sucesso Velozes e Furiosos, bem como em papéis principais nos filmes The Transporter, Adrenalina, The Bank Job, Killer Elite, Safe, Blitz, The Mechanic, War, onde contracenou com Jet Li, e Corrida Mortal. Statham não utiliza dublês para fazer cenas de luta. Diferente de outros atores, que antes do sucesso eram lutadores profissionais, Statham não era lutador de artes marciais e sim atleta de saltos ornamentais da equipe inglesa. Biografia. Nascido em Shirebrook, é o segundo filho de Eileen e Beori Statham. Desde cedo desenvolveu uma paixão pelo mergulho, tendo se classificado em 12º no Campeonato Mundial em 1992, 2 e foi membro da equipe nacional de mergulho da Grã-Bretanha por 10 anos, 3 e no final da década de 90 um agente especializado em atletas colocou Statham em uma campanha de roupas pela Europa, da marca French Connection. A estreia no cinema estadunidense, no papel de um traficante, no filme Turn It Up, que deu a performance de sucesso para Statham. Em 2001 atuou no suspense de ficção científica de John Carpenter, Ghosts of Mars, e entrou para o elenco do filme de Jet Li, Day One. Tem formação em artes marciais, especialmente em kickboxing, que o possibilita executar várias de suas cenas de luta. Vida pessoal. Jason teve um relacionamento de 7 anos com a atriz Kelly Brook, que acabou em 2004. Desde 2010, namora a modelo Rose Huntington Whiteley. Eles anunciaram o noivado em 10 de janeiro de 2017. O casal tem 2 filhos, Jack Oscar, nascido em 24 de junho de 2017, e Isabella James, nascido em 2 de fevereiro de 2022. Jeffrey Thomas Donovan, Thamesburg, Massachusetts, 11 de maio de 1968, é um ator estadunidense, conhecido, entre outros,
pela atuação em Barney Notice 2 e 3 e uma série norte-americana do gênero drama e Fargo, uma série norte-americana do gênero crime-drama. 4. Joshua Daniel Hartnett, St. Paul, 21 de julho de 1978, mais conhecido como Josh Hartnett, é um ator e produtor norte-americano. Hartnett ganhou destaque pela primeira vez em 1997 por seu papel como Michael Fitzgerald na série de televisão de drama criminal Cracker. No cinema, sua estreia ocorreu em 1998, no filme de terror Halloween H20, 20 anos depois, seguido por papéis em filmes como o filme de horror de ficção científica The Faculty, 1998, e o filme de drama The Var Suicides, 1999. Hartnett teve papéis principais no filme de guerra Pearl Harbor, no drama, no filme de guerra Black Hawk Down, todos em 2001, na comédia romântica 40 Dias e 40 Noites, 2002, e no thriller de crime Lucky No. 7, 2006, entre outros. Ele estrelou o thriller de crime neo-noir The Black Dahlia, de 2006. Em seguida, apareceu no drama Resurrecting the Champ, 2007, no filme de terror de vampiros baseado em novela gráfica 30 Dias de Noite, 2007, e no atmosférico thriller neo-noir Come With the Rain, 2009. De 2014 a 2016, ele estrelou como Ethan Chandler na série de TV de terror Penny Dreadful, pelo qual foi indicado ao prêmio Fangoria Shainsaf. Em 2023, ele retratou Ernest Lawrence no thriller biográfico de Christopher Nolan Oppenheimer. Primeiros anos. Josh nasceu em St. Paul, no Minnesota, 2 embora algumas fontes, segundo ele mesmo afirmou, erroneamente citam São Francisco, e filho de Daniel Thomas Hartnett e Wendy Anne Kronstedt. Ele foi criado por seu pai, que era gerente de construção e ex-guitarrista de Al Green, e por sua madrasta, Molly, uma artista. 3 e ele tem 3 irmãos mais novos chamados Jake, Joe e Jessica. 4 e Hartnett foi criado como católico romano. 5 e frequentando Nativity of Our Lord Catholic School. 6. Na Minneapolis South High School, ele jogava futebol americano, mas uma lesão no joelho forçou a sair do time aos 16 anos. Ele passou a experimentar teatro juvenil, atuando em produções de The Adventures of Tom Sawyer e Guys and Dolls e chamou a atenção de um olheiro de talentos. Originalmente interessado em se tornar um pintor, ele decidiu se tornar um ator de cinema enquanto trabalhava em uma locadora de vídeo, onde teve contato com filmes como Trainspotting, 12 Monkeys, e The Usual Suspects, 4 a 7. Carreira. Josh Hartnett em 2007. Após se formar no ensino médio em 1996, ele se mudou para Nova York para frequentar o Conservatório de Teatro e Cinema da Universidade Estadual de Nova York em Purchase. Ele foi expulso após escrever uma carta ao diretor dizendo que o sistema de avaliação da faculdade reprimia a criatividade dos alunos. 7 aos 19 anos, Hartnett se mudou para Los Angeles por recomendação de sua agente, Nancy Kramer, que já o havia ajudado a conseguir comerciais de televisão. 4 e 8 pouco depois de chegar, ele teve uma oportunidade improvável, conseguindo um papel na série de drama de curta duração Cracker na ABC. Seu primeiro filme foi Halloween H20, 20 Years Later, no qual interpretou o filho da personagem Laurie Strode. Lançado em 5 de agosto de 1998, o filme foi bem nas bilheterias. Josh Hartnett em 2007, promovendo o filme 30 Days of Night. Hartnett então desenvolveu uma carreira bem-sucedida no cinema, aparecendo em filmes importantes como The Faculty, Black Hawk Down, Lucky No. 7 e Pearl Harbor. Nesse período, ele foi promovido como um teen idol e um possível superastro. Sua inquietação com essa imagem pública eventualmente o levou ao desencanto de buscar papéis em filmes de alto perfil. 7 Ele estava originalmente escalado para interpretar o papel de Tino em Deuces Wild, Ruas Selvagens, mas desistiu para estrelar Pearl Harbor. Em 2002, ele estrelou uma adaptação da peça Otelo de William Shakespeare ambientada em uma escola secundária americana, como Hugo, a versão do filme